Olá, meus amados do YouTube, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu peço para você se inscrever neste canal, dar um like nesse canal para esse canal crescer, para que o YouTube venha entender que o que nós pregamos precisa ir continuado para frente, precisa ser compartilhado com outras pessoas. Outras pessoas precisam ouvir o que estamos pregando. Então, meus amados, eu peço para você se inscrever para quando eu colocar sempre um vídeo, uma pregação nova, um vídeo novo, você seja notificado e assim você não perca nenhuma pregação, esta pregação da qual tem nos libertado, tem feito nos crescer e feito nos conhecer quem é o nosso Deus e aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode tirar. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo, dê um like nesse vídeo, se inscreva neste canal, faça a sua parte, assim como eu estou fazendo a minha, porque Cristo está precisando de você, você que tem entendido o Evangelho de Cristo. Então não fique quieto, não fique parado, faça essa palavra ser passada para frente, porque tem milhões e milhões de pessoas necessitadas de ouvir uma palavra dessa, uma palavra pura, sem mistura, sem braganha, porque nós não ganhamos para pregar, nós fazemos isso só pela graça de Deus mesmo. Amém, meus amados? Meus amados, o título do pão que nós vamos partir hoje, do qual não vai nos alimentar, tem o seguinte título: graça à água pura que limpa. Vou repetir, graça à água pura que limpa. Então esse pão vai ser servido agora para mim e para você que vai assistir comigo. Mas, meus amados, eu queria também fazer um convite para você, para que neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, você vai lá na minha página no Facebook, Ed do Teclado. Lá nós vamos dividir, nós vamos compartilhar mais um pão lá, que vai trazer o seguinte título: Pastores venderam Cristo e a igreja pagou caro. É esse pão que vai ser servido domingo, a partir das 8 horas da manhã, lá na minha página Ed do Teclado. E você é um dos convidados para assistir lá junto comigo, ao vivo, e junto com outras pessoas que também vai estar nesta sala também assistindo e se alimentando desta palavra. Meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5, né? Efésios capítulo 5, versículo do 25 ao 27. Vamos começar. Meus amados, nós temos um tempinho hoje, o vídeo não vai cortar que eu arrumei o celular, viu? Agora ele grava 2 horas se for preciso. Vamos começar do 22. As mulheres, Paulo pregando aos Efésios, e ele estava fazendo uma comparação, um paralelo, né? As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como o Senhor, como ao Senhor, né? Aos seus maridos, como ao Senhor, para ela ser submissa aos maridos, assim como elas eram submissas ao Senhor. E esse Senhor aqui, eu quero explicar para que você entenda direitinho. Esse Senhor aqui é Jesus de Nazaré. Por quê? Porque nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler a palavra no tempo dela. E no tempo aqui, há quase 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré era o Senhor ainda. Hoje não é mais.
porque o reinado de Jesus de Nazaré durou até o ano 70. Então, até o ano 70, Jesus de Nazaré era o Senhor. É preciso que nós entendamos isto. É o Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Preste atenção, meus amados. Cristo é o cabeça da igreja, uma só. Quantas igrejas Cristo tem? Uma só. Está no singular, da igreja. Não é das igrejas. Se fosse das igrejas, aí sim já estava incluído Assembleia Universal, Deus é Amor, aquele do R.R. Soares, Valdomiro, estava tudo incluído. Mas aqui não está falando das igrejas, está falando da igreja, que somos nós. Nós juntos, nós somos a igreja de Cristo. Então, todos nós no mundo, pense no mundo inteiro, não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro, nós somos a igreja de Cristo. Milhões de pessoas, mas sendo um só. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Que corpo? O pedaço de pão que se levanta dentro de uma chamada igreja? Não, o corpo é a igreja. Nós juntos somos a igreja e nós juntos somos o corpo da igreja. Perdão. 24. Como, porém, a igreja está sujeita, a igreja, o povo da graça, esses estão sujeitos à igreja. Mas nas religiões religiosas, no sistema religioso evangélico, eles não estão sujeitos a Cristo. Eles estão sujeitos a quem? O pastor. É o pastor que dita o que tem que ser vivido. Não corta o cabelo, não usa o batom, nem precisa falar o reto, eu sei que você já entende, né? Não vá na praia, não use brinco, né? Então, essas igrejas, elas estão sujeitas a Cristo ou o pastor? O pastor, porque na Bíblia aqui não está escrito para não usar bico, não ir à praia, não usar saia curta, não está escrito nada disso. Então, isso é doutrina de homens, doutrinas de homens. Assim também as mulheres, seja em tudo submissa aos seus maridos. 25. Maridos, amai a vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo Cristo, presta atenção, mais outra vez, Cristo amou a igreja. Então Cristo só tem uma igreja. Então se aqui está lá a placa universal, ao lado está a Assembleia, quantas igrejas é então? Se uma não pode compartilhar com a outra, e aqui está dizendo que é uma só. Se fosse uma só, as da Assembleia ia na Universal, da Universal ia na Assembleia, e assim estava junto, compartilhando, né? Se eu, por exemplo, eu sou da Assembleia, tem uma igreja lá no centro, eu moro aqui em Francisco Morato, quem se conhece deve saber, mas aqui na lado da minha casa tem uma Universal. O que impediria eu ir na Universal? Nada, nós somos uma igreja só. Mas, meus amados, é isso que acontece? É lógico que não é isso que acontece. Por quê? Porque não é a igreja de Cristo, é a igreja do homem. A igreja, e a si mesmo se entregou por ela, mais uma vez, por ela. Não é por elas, é por ela. 26. Para que santificasse, né, com a entrega dele, para que santificasse, tendo-a purificado, já purificou, né? Tendo-a purificado
Ele purificou ou não purificou, meus amados? Me ajuda aí. Ele purificou ou não? Porque se ele purificou, o que é que se faz quando se joga uma pessoa dentro de uma piscina e diz ali, aqui ficou seu velho homem? Então, se o nosso velho homem ficou dentro de uma piscina, então ele não purificou. E se nós fomos purificados, para que jogar dentro de uma piscina para purificar? Se nós já fomos purificados, ele nos purificou de uma vez por todas, está escrito. De uma vez por todas. Purificado por meio, olha como é que ele nos purificou. Por meio da lavagem, que era abluções, lavagem, meus amados, lavagem de água, abluções. Isso aqui, lá para judeus, era abluções, que inclusive eu acho que eles têm uma outra palavra lá na linguagem judaica, porque a Bíblia foi escrita em grego, na língua grega, mas na linguagem judaica, me parece que tem outro nome, se não me engano é mikvah ou é mikvé, ou é os dois, um chamava mikvah, outro chamava mikvé, mas é abluções. Tudo que se faz com água, o padre, quando joga água lá, água benta, né, é abluções também. Purificado por meio da lavagem de água. Por que nós fomos lavados? Pela a palavra. Então, na velha lei, se fazia isso com água, porque tudo que se fazia, abluções, fazia isso aí, era uma referência do futuro, era uma sombra do futuro. Mas essa sombra não existe mais, porque Cristo, Ele é a luz, e essa luz está em nós. Então, aonde tem uma luz, não há sombra. Não pode haver sombra na luz. E essa luz está em mim, está em você. Então, meus amados, quando Davi dizia que vivia na sombra do Onipotente, é porque ele vivia uma referência do Espírito Santo que tinha promessa de vir, essa promessa. Então ele ainda vivia na sombra, porque Davi não tinha o Espírito Santo, né? Então ele vivia na sombra. Mas hoje nós não podemos dizer, abrir o Salmo lá, se não me engano, né? Não esqueci agora o nome do Salmo, e dizer que nós vivemos na sombra do Onipotente. Isso não pode. Que nós não estamos na sombra, nós estamos na luz. Vamos continuar. A palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que se você ouve dentro de uma igreja evangélica? Não é isso. Dentro da igreja evangélica, o pastor diz que você é uma pecadora, um pecador, né? Tanto faz. Você tem diabo, só não dá o dízimo que você já está cheio dos diabos, só não dá o dízimo, pronto. Dízimo da lei, já está cheio dos diabos. Vamos ler o 28, eu leio até o 27, né? Semelhança. Então, meus amados, está aqui a água, foi com essa água aqui, água pura, água que limpa, essa água que lavou o nosso pecado, lava os nossos pecados, porque com essa palavra, com essa água que nós estamos lendo aqui, nós reconhecemos que nós não temos pecado. Nós fomos aqui, ó. Nós somos uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja de Cristo que foi lavada com a palavra. Porque nós não somos lavados, nós gentios, nós não fomos lavados com sangue, nós fomos lavados com a palavra. O sangue lavou os judeus. Fomos lavados com a palavra.
Foi essa palavra, foi essa água que Paulo pregava. Essa água pura, a palavra dele. Essa nos lavou e nos deixou santo, sem ruga, sem defeito. Mas vê se é isso que se prega dentro da igreja. Não é. Então, meus amados, para nós continuar, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo do 8 ao 10. Tá, aqui ó. Querendo com isso, vamos ver se nós começamos do 7. Vamos começar do 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente, entra no primeiro tabernáculo, assim, os sacerdotes preparavam os sacrifícios, as obrações. Então, depois de tudo preparado, eles entram no tabernáculo. O primeiro sacerdote entra no tabernáculo, né? Os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Ou seja, aqui Jesus já tinha morrido, mas a lei ainda permanecia. Então, como a lei ainda permanecia, tudo que era da lei ainda se cometia aqui, ainda se praticava, né? Tudo, sacrifício, tudo, obrações, tudo se praticava na lei. 7. Mas segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, mas no segundo véu, que era 2 véus, o primeiro sacerdote entrava, o sacerdote, né, entrava. No segundo véu só entrava o sumo sacerdote, só ele podia entrar na lei. E é o que Paulo está explicando aqui para os hebreus. Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Sangue de quem? De Cristo? Não. Sangue de bode. Não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Pecado de ignorância do povo. 8. Querendo com isso dar a entender, né? Querendo com isso, vendo tudo que essa Cristo, presta atenção, meus amados, Cristo já tinha sido crucificado, já tinha acessado aos céus. Então, e a lei continuava, sacrifício e tudo, dando a entender, praticando essas coisas, dando a entender que Cristo não tinha sido crucificado, Jesus não tinha sido crucificado ainda, né? É o que nós estamos lendo aqui. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, entender o Espírito Santo, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, mas já tinha se manifestado, já tinha sido oferecido o cordeiro pelos pecados dos judeus, já tinha sido oferecido. Então, como eles continuavam na mesma coisa, dava a entender que o Espírito Santo não tinha se manifestado, mas já tinha sido manifestado, né? O santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo de Moisés, o tabernáculo da lei, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, enquanto o tabernáculo continuava erguido, dava a entender o Espírito Santo que não tinha havido manifestação nenhuma. E, meus amados, você vê que só mudou a geografia de Israel para Brasil, né? Os tabernáculos que estão... Cada esquina tem um tabernáculo erguido, meus amados. Cada esquina hoje em dia, cada esquina, toda rua, toda avenida tem um tabernáculo desse erguido, dando a entender ao Espírito Santo que ele não tinha vindo ainda. Mas o Espírito Santo está em mim, está em você. Então, se o Espírito Santo está em mim, está em você, por que esse tabernáculo erguido?
Porque o tabernáculo de Deus hoje não é feito de pedra, de madeira, de ferro. É feito o quê? De carne. O tabernáculo de Deus hoje somos nós. É esse o tabernáculo de Deus. Aonde ele mora? Aqui. Nesse tabernáculo. Em mim e mora em você também. Então, ir até num tabernáculo desse buscar Deus é uma ignorância. É uma ignorância tremenda. 9. Vamos ler o 9, vamos até o 10. 9. E isto, presta atenção no que Paulo está dizendo. É isto uma parábola para a época presente. Presente hoje ou presente nos dias que ele estava vivendo? Nos dias que ele estava vivendo. Porque é uma parábola. Paulo pregando aos Hebreus. Para os dias de hoje, Paulo está dizendo aqui, para os dias presentes, que Jesus já se ofereceu na cruz pelos pecados deles e continua ainda se oferecendo sacrifício, obrações pelos pecados do povo lá no templo. Então, tá bem claro ou não está isso? Tá. E por que a turma vai em tabernáculo buscar Deus, buscar o Espírito Santo? Falta de entendimento, falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque as pessoas que tinham o cabimento de ensinar isso ao povo da igreja, não ensinam. Ensinam o que? Lei. Então, em vez de libertar, ele chama, né, quando eu falei, em vez deles libertar o povo, pregando o evangelho, estas águas puras que limpa e que liberta, eles pregam a lei, que na lei não existia libertação. Ninguém nunca foi liberto na lei. Segundo está, oferece tanto dons como sacrifício. Aí, Paulo pregando aos Hebreus. Aí, parece que o Espírito Santo não se manifestou. Estão oferecendo lá tudo ainda. Estão oferecendo cabrito, estão oferecendo rolinha, oferecendo pombo lá. Embora estes tocante à consciência, né? Embora estes no tocante à consciência seja ineficaz, ou seja, o sacrifício que eles faziam era ineficaz, não prestava, não valia para nada. Ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, o que se fazia no templo, que as igrejas evangélicas fazem até hoje, é impossível aperfeiçoar a igreja. Como que a igreja se aperfeiçoa? Com a água limpa. Aqui, a palavra de Cristo. A água que limpa, a água que purifica. O que purifica não é a água de piscina. Aquela água da piscina só tira catarata dos olhos, talvez cerote dos ouvidos. Mas o homem não é purificado com água de piscina, é purificado com a água da palavra. É a palavra que nos lava. Culto 10, vamos ler até o 10. Os quais não passa de ordenâncias, comidas e bebidas, não passa de ordenâncias da carne, ordenança da carne, ou seja, doutrina humana, doutrinas de homens. É impossível, cara, não, pregando desse jeito é impossível não entender, né? Os quais não passa de ordenanças humanas, ordenança da carne, baseadas, olha as doutrinas deles, baseadas somente em comida e em bebida, ou seja, pão que suco, carne de porco não pode, sangue não pode, baseado nisso aí, que não serve para nada. Você está lendo junto comigo? Baseado somente em comida e bebida e diversas abluções, batismo nas águas, abluções, ou então, se você quiser, você pode chamar de
mikvá ou mikvé, na linguagem judaica. Abluções impostas, preste atenção, impostas, tudo aquilo que se fazia lá há 2000 anos atrás, era imposta até o tempo oportuno da reforma. Dizer que você precisamos de ser batizado numa piscina, é dizer que a igreja não foi reformada ainda. Que Cristo não consagrou a igreja. Que Cristo não purificou a igreja. Então, o que é que os pastores fazem? Exatamente isso. Então, fazendo isto, eles estão obedecendo a Cristo ou estão desobedecendo a Cristo? Estão desobedecendo a Cristo. Palavra dessa clara. E para nós continuarmos, amados, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Não sei não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Começamos porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Paulo fez essa pergunta aos Coríntios, né? Começamos porventura, outra vez, né? Outra vez, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, dar cartas de recomendações? É o que se faz até hoje, meus amados. Tudo isso até hoje se faz. Porque a carta de Cristo não é uma folha de papel, de caderno escrita. Esse cara é dizimista. Esse cara é batizado nas águas. Esse cara é obreiro ou obreira, tanto faz. A carta de Cristo está na nossa mente. Tá? Para que todos que conheçam nós, todos que olhem para nós e vejam os nossos atos, aí seja ali, desse cara é um cristão. Essa pessoa é um cristão. Porque olha o que ele faz. Recomendação para vós outros, ou de vós, 2. Vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta. A nossa carta. Vós, ou seja, você, se eu estiver conversando com você, eu vou ler, eu vou conseguir ler pelas suas palavras, eu vou conseguir entender, identificar se você é um cristão ou não. Você diz que é um cristão, mas começa a falar em Aparecida. Você diz que é um cristão, mas começa a falar no sangue de Jesus tem poder. Você diz que é um cristão, mas diz que vai se batizar nas águas, ou foi batizado nas águas. Você não é um cristão. Essa carta não bate com a que está na nossa mente, com a carta de Cristo que está aqui escrita. Não bate, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Quer dizer, que a carta do cristão você lê através do soar da palavra dele, né? Ele demonstra ser um cristão, conhecer Deus. Nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então a carta de Cristo é essa. Uma carta que todo homem pode ler, dependendo do seu linguajar. Nós lemos a carta de Cristo em você. Vamos lá em Gálatas. Aos Gálatas capítulo 4, no versículo 19, um versículo só. Deixa eu ver se nós vamos ler um só.
Meus filhos, por quem de novo, vamos ver. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores, né? Paulo pregando aos Gálatas, chamando ele até de meus filhos, né? Por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Se Cristo está em mim, Cristo está em você. Então, se Cristo está em você, quando você vem falar comigo, se Cristo está em mim, Cristo está em você. Se você vem falar comigo, é fácil ler essa carta, entender essa carta, porque o que você vai falar é coisas cristãs, é a sã doutrina de Cristo, formada em vós. Vamos ler o 20 aqui para não ficar solto. Podera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom, aliás, em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Me vejo perplexo a vosso respeito, né? Paulo chamando a atenção dos Gálatas, porque eles ouviram a palavra do Evangelho, mas eles estavam saindo da palavra do Evangelho facilmente, né? Da palavra que lava, que limpa e que purifica. Tem mais duas passagens, até que estamos andando rápido hoje, né? Tem mais duas passagens. Efésios capítulo 3, versículo 1, Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada. Então a graça de Deus, ela foi confiada a Paulo, né? Não foi confiada a Pedro, nem a Tiago, nem a João. Ela foi confiada a Paulo. Graças a Deus, a mim confiada para vós outros. 3. Versículo 3. Pois, segundo uma revelação me foi dado, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Então, se eu ver se nós entendemos aqui, né? Paulo foi arrebatado no terceiro céu. Lá, ele recebeu na mente a revelação do Evangelho de Cristo. E ele, há pouco, ele está dizendo, ele há pouco, quando na volta dele, começou a escrever o Evangelho de Cristo, né? Que estava onde? Na mente dele. Foi confiado na mente dele. Então o Evangelho de Cristo está na nossa mente. Não são páginas amareladas, são a nossa mente. Tem dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente, 4. Vamos ler até o 4? 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, meus amados, só quem está em graça, só quem vive em graça, vive e está em graça, né? Pode discernir
o mistério que é o Evangelho de Cristo. Então, para quem está em graça, isso aqui nós entendemos esse mistério. Mas para quem não está em graça, não vive essa graça, é complicado para entender. Como o próprio Pedro disse, o que Paulo prega algumas coisas difíceis de entender. Né? Então, meus amados, e para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 6, para encerrar hoje. Capítulo 6, versículo 3 e 4. 3 e 4. Vamos ler. Vamos começar do versículo 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Preste atenção, meus amados, ó, no versículo 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Aí nós temos que ler a palavra, por isso que eu digo, nós temos que ler a palavra no tempo dela. No tempo que Paulo escreveu isso aqui, eles estavam ainda no pecado, por conta da lei, que estava entre seus tramites ainda. Então, o pecado não era beber uma garrafa de cachaça, é obra da carne. O pecado aqui que Paulo está se referindo é a lei, né? Permanecer, vou trazer mais trocado, né? Que diremos, pois? Permanecemos na lei? Não vamos permanecer na lei. Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não, nós não vamos permanecer na lei para que a graça seja mais abundante, né? Na linguagem dos que praticam, que vem junto, o negócio deles é somar. O negócio desse povo que vive na lei, na graça, é somar os dois. Mas aqui não está. Paulo não está mandando para somar, não está falando aqui para somar. Paulo está dizendo aqui para nós viver a graça e não a lei. Permanecemos aqui está escrito pecado, mas seria a graça, seria a lei, né? Que era o pecado, a transgressão da lei. Para que seja a graça mais abundante? 2. De modo nenhum. De modo nenhum. Vamos ver na lei de novo. Como vivemos, né? Como viveremos ainda no pecado? Vou trocar de novo. Como viveremos ainda na lei? Nós, os que para ele morremos. Então, como que eu vou viver na lei? Que é a lei da lei de Moisés. Se para a lei nós morremos. 3. Ou porventura ignorais que todos nós, não é alguns, todos nós que fomos o quê? Batizados. Todos nós que fomos batizados em Cristo. Paulo não era batizado nas águas. Ele perseguia a igreja. E ele está dizendo que agora que foi batizado. Mas é lógico, não foi nas águas que Paulo foi batizado. Paulo foi batizado na morte, no sangue. Todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Não foi numa piscina, não foi no Rio Jordão, não foi no Rio Tietê aqui. Não foi no Rio Tamanduateí. Não foi no Rio Pinheiros. Foi aonde que nós fomos batizados? Na morte. Na morte. Né? Versículo 4, para nós encerrar. Fomos, pois, sepultados, né? Nós fomos batizados na morte, nós fomos sepultados com ele, né? Ele não foi sepultado, nós fomos sepultados com ele.
na morte, né? Pelo batismo, batizado com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Então, assim como Cristo foi ressuscitado, nós também, que morremos com eles na cruz, fomos crucificados junto com ele, nós também ressuscitamos. Então, meus amados, segundo esta palavra aqui, nós já ressuscitamos ou não? Já ressuscitamos. Já ressuscitamos. Então, a primeira, a segunda ressurreição já aconteceu. Nós já estamos ressuscitados. Estamos esperando o que ainda nesse corpo? Esperando o Pai nos chamar. Quando o Pai nos chamar, esse corpo tomba e nós partimos leve e livre, voltando para a casa do nosso Pai. Deu para entender, meus amados? Eu recebo esta palavra, meus amados. Se você recebe esta palavra, é porque você é um cristão. Você já é um cristão. Você foi lavado pela água que purifica, né? A água pura que limpa. Então você foi lavado, você foi limpo de uma vez por todas. Assim como o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, não haverá outro sacrifício. Assim também nós já fomos purificados por esta água, por esta palavra, de uma vez por todas. Eu recebo, se você recebe, então seja abençoado pela graça de Cristo, com todas as sortes de bênção, e assim teremos um próximo encontro, se Deus permitir. Amém? Paz eterna, meus amados.